vocês, eu sempre peço que antes de começarmos a fazer uma análise de qualquer instituto jurídico, nós façamos uma análise primeiramente do significado das palavras, né? E nesse ponto, nós temos que fazer um estudo a respeito do que é que significa fonte, ou a acepção do termo fonte. Quando nós fizemos a pesquisa, o vocábulo fonte, ele pode significar, juridicamente, um conjunto de documentos e coleções legais do passado. Ou seja, quando muitas pessoas dizem, você tem que checar as fontes. No direito, é você ver os documentos jurídicos. E você pode até chegar, muitas vezes, para entender documentos de hoje ou normas atuais, você pode tentar ver ou entender como é que eram essas normas no passado. Ou você precisa fazer uma interpretação histórica. E a interpretação histórica é feita quando você analisa como essas normas elas eram pensadas, idealizadas no passado e como elas estão sendo tratadas ou idealizadas hoje em dia. Então, por isso que você pode se referir também ao termo fonte. Como também, no direito, o termo fonte pode se referir à autoridade que cria normas, que, como nós sabemos, hoje em dia, a autoridade que existente, que cria as normas jurídicas, é exatamente o próprio Estado. Você também pode falar em fonte, falando de fundamento, principalmente o fundamento de validade das normas, porque você não vai ser obrigado a cumprir as normas de qualquer entidade, somente daquelas entidades às quais você pertence ou de uma entidade que tenha força para impor as suas normas, como é o caso do Estado. Pode também se referir a fontes como sendo forças sociais que compelem o Estado a fazer normas sobre determinados assuntos. Por exemplo, né? E aí a gente pode colocar aqui como exemplo normas hoje em dia referentes à internet. Como a internet é um fenômeno que não existia anteriormente, e hoje em dia está sendo muito utilizado a internet, rede social e várias outras situações que vão ocorrendo com a evolução científica do ser humano. Então, por isso, essas situações novas que vão aparecendo, elas também têm que ser normatizadas, ou seja, elas têm que ser avaliadas e têm que ser feitas normas sobre esse assunto. Então, por isso que essas forças sociais, elas podem, unidas aos valores da sociedade, podem proporcionar a criação de novas normas jurídicas. Então, elas são fontes, realmente, porque elas demandam a criação das normas jurídicas. E nós temos também fonte como sendo formas de manifestação do direito, ou seja, como o direito ele se manifesta. Então, nós vimos mais ou menos 5 acepções ou 5 significados de fontes do direito. Quando nós estudamos as fontes desses 5 significados, nós vamos ficar somente com 2, que são exatamente as chamadas fontes primárias, fontes reais ou fontes materiais. E as fontes secundárias ou derivadas, ou também chamadas de fontes formais. Então nós vamos trabalhar com esses 2 tipos de fontes. Mas por quê? Porque a fonte primária, ela está mais ligada à criação, à elaboração, ou seja, não existia e passou a existir algum regramento. Essa é a fonte primária, ou seja, são aquelas fontes que determinam a criação das normas. E a fonte secundária, ou fonte formal, são exatamente os locais onde nós podemos consultar o direito já existente. Então você tem exatamente essa necessidade de ter conhecimento desses 2 tipos de fontes. Sobre esse assunto, nós temos um professor, que é o Nelson de Souza Sampaio, onde ele já trouxe uma definição de fonte de fonte do direito que pode ser muito bem aproveitada para nós, né? Ele falou: fonte jurídica seria a origem primária do direito, ou seja, como o direito ele é criado.
confundindo-se com o problema da gênese do direito. Então, se você analisar a gênese, né, como tem um livro de Gênesis, que é exatamente a origem da criação. Então, gênese do direito é exatamente a criação do direito, quando não existia algo e foi criado alguma coisa. Então, esse conceito de fonte, ele trata de fonte real ou fonte material do direito, ou seja, como o direito ele é produzido, ele é elaborado, ele é criado, ele é originado. Ou seja, seriam os fatores reais que condicionam o aparecimento de novas normas jurídicas. Essa é uma primeira definição, como eu disse para vocês, que são as fontes primárias ou fontes materiais. Mas, na verdade, como eu falei para vocês, nós temos, dentro da teoria jurídica de fontes, nós temos essas duas acepções, esses dois significados. Nós temos as fontes materiais ou fontes primárias e as fontes formais ou fontes secundárias. Então, como nós já vimos o conceito de fontes primárias lá do professor Nelson, que essas fontes materiais ou fontes primárias, elas são os fenômenos sociais. Então, hoje em dia, existe internet. Para que existe internet, tem que ter uma lei que regula as relações humanas que vão ocorrer através da internet. É um fenômeno social. Elementos da realidade social. As mídias sociais e como ocorre essa interação das mídias sociais. As tradições, né? Ou seja, como é que um povo ele se porta. Exemplo, nos países islâmicos, o homem não pode tocar na mulher, né? Somente se a mulher ela permitir. Então, o relacionamento, qualquer contato entre homem e mulher, a mulher tem que permitir o contato. Se a mulher não permitir, o homem não pode chegar a tocar na mulher. Isso daqui, dentro das sociedades ocidentais, você cumprimenta, toca, né? Porque você dá a mão, ou você dá aqueles beijinhos no rosto. Então, tem toda uma diferença de tratamento em sociedades orientais e sociedades ocidentais. São tradições. E também podem ser ideias dominantes que existem no país e que podem movimentar a agir de forma A, B ou C. Então, o fato é que esses fatores, essas circunstâncias, elas vão determinar o aparecimento de novas normas. Então, elas se referem à origem do direito. Quando a gente vai falar de fontes formais ou fontes secundárias, nós vamos falar onde nós encontramos o direito. É onde nós encontramos o direito, ou seja, o direito já existe e eu quero simplesmente saber o direito que já existe. E nas fontes formais nós temos as leis, os costumes, a jurisprudência, a doutrina e os princípios. Certo? Essas são as fontes formais do direito, que é onde nós encontramos, onde nós temos ciência daquilo que já existe. O professor Paulo Dourado Guzmão, ele também nos coloca um conceito de fontes formais. Ele diz que as fontes formais são os meios ou as formas pelas quais o direito positivo se manifesta na história. Ou então, os meios pelos quais o direito positivo pode ser conhecido. Então, eu gosto mais dessa segunda parte, né? Como o direito positivo pode ser conhecido. Nós já vimos que direito positivo é aquele direito que já está posto, que já está organizado e publicado, é do conhecimento de todos. Então, por isso que esse direito positivo ele pode ser conhecido. Qualquer pessoa pode consultar esse direito. Então, as leis. Hoje em dia já existem sites que mostram quais são as leis no Brasil, quais são as leis no estado do Ceará, quais são as leis no município de Fortaleza, por exemplo. Então, eu tenho acesso às leis. A jurisprudência da mesma maneira, os tribunais, eles têm sites onde você pode consultar os seus julgados. A doutrina são os livros. Hoje em dia nós temos, muitas vezes, os sites de internet, e além dos sites de internet, hoje em dia nós temos publicações, artigos científicos, dissertações, teses, onde nós podemos encontrar essa doutrina, né? E os princípios, eles estão principalmente nos tratados internacionais, né? Mas ainda assim nós temos também algumas leis de cada um dos estados. Então, hoje em dia, é mais fácil você ter contato com essas fontes. Então, efetivamente, para você, o que a gente vai mexer mais
nessa unidade são exatamente com as fontes formais ou fontes secundárias, ou seja, as fontes onde nós encontramos o direito que já foi estabelecido. A gente não vai tratar tanto como você gera novas normas jurídicas, mas sim como você vai utilizar os locais onde você já encontra a norma jurídica. E dentro dessa perspectiva das fontes formais, nós temos que existem fontes que são oriundas do próprio Estado, como é o caso da lei. A lei, quem elabora as leis é o Poder Legislativo, que é exatamente um dos poderes que faz parte do Estado, e a jurisprudência é elaborada pelo Poder Judiciário, outro poder que faz parte do Estado. Mas também nós temos normas não estatais, como é o caso dos costumes, que é feito pela própria sociedade, da doutrina, que são feitas pelos estudiosos e outros, né? E nós temos também, mas aí a gente vai ter uma mescla dos dois tipos de fontes, porque nas fontes do direito nós podemos ter fontes originárias, que podem vir de poderes revolucionários ou do próprio poder constituinte originário, porque o que é que acontece? Quando é que ocorre uma revolução em um Estado? A revolução ocorre no Estado quando as leis não estão de acordo com a sociedade quando, você poderia dizer, o governo e a legislação e as normas, o ordenamento jurídico não está de acordo com a sociedade ou com o entendimento da sociedade, a vontade do povo, e aí isso daí gera uma revolta no povo. E aí cria-se a revolução, né? Cria-se exatamente o poder revolucionário. E esse poder revolucionário, ele se revolta, por quê? Porque, na verdade, ele quer consertar ou retificar o governo que está posto, como também o ordenamento jurídico, as leis, as normas que estão postas. Então, por isso que ele se revolta e, uma vez que os revolucionários ganhem esse embate, essa luta, eles vão o quê? Assumir o governo, então automaticamente eles mudam. E o próximo passo, quando eles assumem o governo, é mudar as leis, de acordo agora a deixá-las mais em conformidade com o povo. E não mais tão contrário, não mais tão distante do povo. Já o poder constituinte originário não está dizendo, né? O poder constituinte é o poder de você fazer uma Constituição. E originário por quê? Porque você vai começar a Constituição do zero. Então, você vai refazer a Constituição do zero. Então, realmente, você fazer uma nova Constituição. Então, quando você faz uma nova Constituição e você parte do zero, você pode fazer várias inovações. Então, você também tem fontes originárias, como é o caso das revoluções, os poderes revolucionários e os poderes constituintes originários, onde você cria novas normas, principalmente revendo algumas coisas do passado, e você tem os derivados, as fontes derivadas, que são a imediata, a lei, onde o que é mais fácil para o Estado fazer é leis, porque ele consegue na lei fazer com que a sociedade ela caminhe de determinada forma, e o que é mais lento são exatamente os costumes e a jurisprudência. Os costumes por quê? Porque quando você quer mudar um hábito da sociedade, você tem que começar a mudança, mas a mudança ela vai se alastrando aos poucos, então ela é mais demorada, por isso que ela é imediata. E a jurisprudência, ela só vai chegar aos tribunais depois de muito tempo, né? Porque as discussões acerca das leis ou acerca de determinadas demandas da sociedade, elas vão para os juízes de primeira instância e só vão chegar aos tribunais, onde você vai ter o estabelecimento da jurisprudência anos depois. Então, por isso que são coisas mais demoradas. Então, quando o Estado ele quer intervir, ele quer mudar uma postura da sociedade de maneira mais rápida, ele utiliza através das leis. A posição da teoria tridimensional do direito, né? Dentro aqui das fontes do direito. Então, só lembrando, o que é a teoria tridimensional? A teoria tridimensional do direito é exatamente a teoria do professor Miguel Reale, onde ele explica que as normas são elaboradas de acordo com os fatos que vão acontecendo e de acordo com os valores da sociedade. Então, uma norma é fato e valor, gera a norma. De fato,
Ou, na verdade, o que acontece? Surge uma situação e esta situação, por ser nova, não existe norma aplicável para ela. Não existe nenhuma norma das já existentes aplicável para ela. Então, o que a sociedade faz? Ela primeiro constata que tem um problema. Segundo, tem que resolver o problema. Então, o que ela vai fazer? Como aquela situação ainda não tem norma que a regulamente, vai ter que fazer uma nova norma. Mas para fazer a nova norma, ela tem que ler aquela situação, aquele fato, de acordo com os seus valores. Ou de acordo com os valores da maioria da sociedade. E aí, lendo a norma de acordo com aqueles valores, lendo aquele fato de acordo com esses valores, ela vai criar a norma. Ou seja, ela vai dizer o que é, como os componentes da sociedade, os integrantes da sociedade, eles devem agir. Agora, a partir desse momento, cria-se uma norma, mas essa norma que é criada, ela só vai poder valer para os fatos que ocorrerem depois da sua criação. Os fatos anteriores, infelizmente, vão ficar sem solução. Por quê? Porque não existia a norma anteriormente. Então, essa nova norma que é criada, ela é criada somente para os fatos que acontecerem a partir dali. Então, cria-se a norma jurídica. E aqui a gente faz uma primeira intervenção. Devido às influências que eu coloquei para vocês do Estado de Direito, né, onde a norma que se entendia por excelência era a lei, depois que se viu os defeitos da lei, hoje em dia muitas pessoas querem resumir o direito somente às leis. E nós estamos vendo que nós temos vários tipos de normas jurídicas, né? A lei, a jurisprudência, a doutrina e os princípios gerais do direito. Pois bem, então quando você fabrica essas normas jurídicas, você elabora novas normas jurídicas, nós vamos perceber que essas normas podem ser leis. E aí, como é que eu sei que uma norma jurídica nova, ela é uma lei? Quando ela é produzida pelo poder legislativo. Quando é que eu sei que essa nova norma, ela é uma jurisprudência? Quando ela é produzida pelo poder judiciário. Como eu sei que essa nova jurídica norma é um costume? Quando ela é produzida pela própria sociedade, ou seja, ela vem do poder negocial. E nós temos também, as pessoas têm poder para fazer contratos. E esses contratos, eles advêm do quê? Do chamado poder negocial. Ou seja, o poder de negociação que qualquer pessoa tem. Então, por isso, a gente precisa entender que essa teoria tridimensional do direito, ele não se refere somente à criação de leis, ele se refere à criação de normas jurídicas. E aí nós temos esses 5 tipos diferentes de normas jurídicas. Existe hierarquia entre as fontes? O que acontece? Dentro da sociedade humana, existem, hoje em dia, 2 modelos de organização dessas fontes das normas jurídicas. Existe um sistema romanístico, ou é um legado do Império Romano, né? Onde ele é baseado na lei. Então, no sistema romanístico, ou no sistema legalista, é aquele onde se dá preferência à lei. Sendo que, aqui a gente tem que colocar aquela observação, né? Por isso que tem aí essa observação. Antigamente, o sistema romanístico, ele realmente considerava a norma mais importante a lei. Hoje em dia é a Constituição, ou são as constituições dos estados. Mas, ao lado do sistema romanístico, nós temos o sistema do Common Law. E esse sistema do Common Law, muitas pessoas dizem, baseado nos costumes, só que não é o costume que vem da sociedade. O sistema do Common Law, ele é baseado numa prática consuetudinária jurisprudencial, ou seja, o costume não é o costume da sociedade. Esse Common Law, o sistema baseado nos costumes. Não é no costume, é baseado na jurisprudência, ou seja, naquilo que foi decidido pelos tribunais. Então, o sistema do Common Law, mais importante do que a lei, é o entendimento dos tribunais, onde o que se busca regular a sociedade vai pelo entendimento dos tribunais. Se você fizer uma análise do mundo, o sistema que é mais
aplicado é o sistema romanístico, ou sistema legalista. A maioria dos países adotam o sistema romanístico. O sistema do common law. O sistema do common law ele é aplicado na Inglaterra e pelas suas colônias, né? Aqueles países que foram suas colônias. Ele foi mais difundido pelo sistema inglês. Então, quem teve influência inglesa, uma forte influência inglesa, continua adotando o sistema do common law. Então, por isso que você vê os dois maiores países que adotam o sistema do common law são o Reino Unido e os Estados Unidos. E quem foi fortemente influenciado pela Inglaterra adota o sistema do common law. Os demais países, eles adotam o chamado sistema romanístico. Então, você não tem tanto problema em relação a essa visão hoje em dia das fontes. Mas você tem que saber que existem esses dois sistemas. Então, por isso que muitas vezes, quando você vê um filme, e esse filme vem de Hollywood, o filme de Hollywood, ele vai apresentar o sistema, quando ele apresenta os julgamentos, ou ele apresenta o poder judiciário, ele não vai apresentar o poder judiciário brasileiro, ou da maioria dos estados europeus. Ele vai apresentar o sistema do common law, que ele é comum nos Estados Unidos, da América do Norte, e no Reino Unido. Não é muito implementado em outros países. Como os países que nós temos mais contato são os países das Américas, e aí nas Américas, o único que adota o common law são Estados Unidos e Canadá. O restante adota o sistema romanístico. E quando você analisa os países europeus, a maioria dos países europeus também adotam o sistema legalista, o sistema romanístico, ou seja, de aplicação das leis, certo? E os meios de expressão do direito, né? Então, diante de todo esse estudo, como é que o direito ele é expresso? Ou seja, como é que você consegue o conhecimento, né? Então, nós percebemos que você entra em contato com o direito, ou onde você encontra o direito, através das leis, da jurisprudência, dos costumes, da doutrina e dos princípios gerais do direito. Pois bem, as leis. Como é que você consegue esse contato com as leis? As leis são oriundas do processo legislativo. Então, é através de um processo que é feito dentro do Poder Legislativo que as leis são elaboradas. A jurisprudência, ela vem de uma atividade dos tribunais, ou seja, dos órgãos do Poder Judiciário. E a prática consuetudinária, ou seja, os costumes, a prática da sociedade, que é reiterada várias e várias vezes, porque entende-se que ela é juridicamente correta, ela vai gerar os costumes. Então, por isso que a gente tem que ter esses entendimentos prévios antes que a gente possa estudar aqui as fontes formais do direito. E aqui eu faço a intervenção. O que nós vamos estudar aqui, onde nós vamos centrar a nossa análise nessa unidade referente à fonte do direito, não são nas fontes primárias, mas sim nas fontes secundárias, ou seja, nas fontes onde você vai encontrar as normas jurídicas. Então, a nossa visão principal é analisar como as normas jurídicas elas são encontradas e como é que eu vou, posteriormente, aplicar ou como é que eu vou interpretar essas determinadas normas jurídicas. Vocês estão acompanhando a aula? Alguma dúvida até o momento? Tudo ok, professor. Professor, gostaria de saber se vai nos disponibilizar esses materiais no Google Sala. Claro.